chegarmos à roda dos dias atuais, a tecnologia teve que evoluir. Teve que passar pela roda talhada em pedra, depois talhada em madeira, até chegarmos na roda dos dias atuais. O mesmo aconteceu com os nossos aviões. Do processo que teve que passar para chegarmos nos aviões supersônicos de hoje em dia. E trazendo para os smart devices. Nos smart devices, aconteceu a mesma questão. Primeiro tivemos que passar para a época escrita, depois pelos grandes circuitos de computadores, até chegarmos ao acesso mobile que temos hoje. Durante todo esse processo, houveram os mais diversos sentimentos. Durante esse processo também, houveram muitas perguntas e muitas dúvidas. Passamos por sofrimento do quê? Perguntas de amor, de ódio, sentimento, de frustração, até chegarmos à terapia, né? Tem uma charge que eu acho muito interessante, que fala sobre sofrimento tecnológico, envolvendo os requisitos que o usuário nos pede. Quem já passou aqui por uma situação de o usuário definir algo, o líder de projeto entender de uma determinada forma, o analista projetar de uma outra forma, o programador, como programou, e o analista de negócio, como entendeu. Bom, aí vamos nas questões. O sistema foi documentado? Quais as funcionalidades desse sistema? Como o usuário foi cobrado? Como o sistema foi mantido? E o que o cliente realmente queria? Queria algo tão simples, né? Um balanço, com um pneu. Só que até passar por essa etapa, até compreender essa realidade, existe um tempo. E as tecnologias vão evoluindo desse tempo. E o que acontece durante essa evolução? Os sistemas são sempre entregues de acordo com o que o usuário pede? Está documentado? Tem os requisitos? Alguém sentou para conversar com ele? O que vemos aqui, nesse slide, em caracteres maiores, são as palavras que reinam em tecnologia. PostgreSQL, Microsoft, XML, Hub, Apache, SOA. Em caracteres menores, aquelas que foram perdendo a importância. Assusta um pouco se olharmos toda essa quantidade de letras, né? A quantidade de coisas que temos que saber para se fazer algo sério em tecnologia. Assusta mais ainda o quê? A obsolência que acontece e como ela acelera. Hoje nós estamos aprendendo uma tecnologia, amanhã essa tecnologia vai estar no mercado? É a mais adequada porque o usuário quer? Hoje estamos na era Win, Web ou Smart Device. Estamos atendendo a todos os requisitos que o usuário pede? Como é que está a nossa equipe? Está capacitada em todas essas tecnologias? Então, nós temos uma gama de letras, uma gama de ferramentas que precisamos saber. Bom, a ideia da apresentação, como eu coloquei no início, é falar de algo conciso sobre o GeneXus, simples, e fazer uma demo, para ser o mais interativo possível. Para quem não conhece o GeneXus, sair daqui vendo um pouquinho da cara dele, o que ele trabalha. E tem um jogo em inglês que fala de play games, que é que você deve falar rápido, conciso e o mais interativo possível, para você saber o que você está fazendo. É essa a ideia da apresentação. Evolução tecnológica. O que aconteceu durante todos os anos que a gente trabalha com tecnologia? Bom, em 1970, se falava em mainframes. Em 80, surgiram os PCs. Em 90, apareceu o Windows. No ano de 2000, teve o boom da internet, né? Em 2002, continuamos falando de internet. Mas no ano de 2002, se passou a falar em internet de um ponto de vista diferente do falado em 2000. Aqui se passou a falar em quê? Nos portáveis, conceito que foi revolucionário. Ao se falar em conectar empresas e serviços, apareceram os serviços web, os PDAs, os web services. E em 2005, começaram a surgir as linguagens de programação para a web, onde se tinha uma maior interação entre distintas aplicações. Aqui também apareceram o quê? Outros dispositivos, além dos PCs, para se conectar com os nossos sistemas. Em 2007, houve o boom da Web 2.0, onde se passa a ter novas linguagens de programação web, onde se passa a ter uma maior interação entre as distintas aplicações e onde se democratiza o conteúdo.
E o que acontece com os GeneXus? GeneXus acompanha toda essa evolução. E isso fica evidente nos geradores GeneXus, que foram lançados nesses últimos anos. Essa é a razão para quem trabalhava com GeneXus, gerando COBOL com a S400, plataformas Win, hoje pode ter suas aplicações para Java. E o que tem que fazer? Simplesmente regerando os programas. Então, a ideia aqui é que vocês vejam um pouquinho disso. Além disso, hoje, nós estamos numa excelente posição no mercado, porque a gente atinge Java, C#, Hub e Smart Device. E também podemos integrar qualquer controle aos nossos objetos. Então, no desenvolvimento, além de eu trabalhar de forma nativa com GeneXus, eu posso estar adicionando controles de outras linguagens. Fora falando de plataformas web, tem a questão do Smart Device. Como os desenvolvedores estão atendendo a cada uma dessas tecnologias? E lembrando que que cada uma dessas tecnologias tem suas particularidades. Se eu for trabalhar com iPhone, eu tenho características do iPhone. Se eu for trabalhar com Android, eu tenho características do Android. Porque o usuário que tem o dispositivo, ele não quer trabalhar com Android vendo a cara do iPhone, ou vice-versa. Então, quando se trabalha com Smart Device, você tem que ter uma grande interoperabilidade com os recursos do aparelho. A ideia do GeneXus é o quê? Se concentre no negócio, que a Artec se concentra na tecnologia. Então, esse processo de evolução, essa questão do aprendizado, de você estar numa tecnologia hoje, de você estar numa plataforma hoje, e amanhã ter que migrar de plataforma, ela ser o mais suave possível. Como isso? Pela gestão automática do conhecimento. Tá? Aqui, com o GeneXus, nós vamos trabalhar com o conhecimento, e não com a programação final. Será feito o quê? Será descrito a realidade do usuário, capturado essa realidade numa base de conhecimento. A partir dessa base de conhecimento, os programas e a base de dados são geradas. Em que plataforma? Em Oracle, em SQL, em Informix, em Postgre, em DB2? E em que linguagem? Em Java, C#, ou um módulo em Smart Device, ou todo o meu produto em Smart Device? Isso nós vamos decidir no momento que estivermos desenvolvendo, conforme os requisitos do usuário, para atender o negócio final. Opa! Benefícios disso. Eu vou manter uma base de dados de forma automática, tá? Os programas, quando sofrem alguma alteração, eu não vou me preocupar em fazer uma inserção na base de dados, eu não vou me preocupar em fazer uma modificação na base de dados, eu não vou me preocupar em modificar layouts, procs, eu vou me preocupar em capturar esse conhecimento e o GeneXus vai fazer as alterações para a gente com um custo muito baixo. Por que ele faz com custo baixo? Porque ele faz de forma automática. Ele compara o que foi definido até o momento com as novas alterações, verifica essas alterações e gera tanto a nossa base de dados quanto os programas finais na linguagem escolhida. Se eu estou trabalhando com uma linguagem hoje, vocês podem dizer, mas amanhã eu posso estar em outra linguagem, eu posso estar com outro banco. Como fica isso? É transparente, porque nós trabalhamos a nível de conhecimento e não de programação. Por isso que quem tinha sua aplicação, mesmo para COBOL, para S400 no passado, hoje pode ter sua aplicação em web, gerando Java. Porque o conhecimento não se perde. O que muda é a linguagem. Eu vou fazer uma demo para vocês verem, tá? Digamos que um usuário chegou, ele quer um sistema de faturamento, e o que ele pediu para mim foi, eu quero que você gere uma fatura. Ele não comentou se teria um cadastro de cliente, um cadastro de produto. E também pediu isso para a web. Então, vamos fazer a primeira parte, para vocês verem que o GeneXus cria a base de dados, cria os índices, cria os programas, e também cuida toda da parte de reorganização. Aqui eu estou criando um conceito de domínio, tá? Que é definição genérica no GeneXus. Então, eu estou dizendo que o ID da fatura
é de um domínio ID. Todo lugar que eu precisar usar um ID, eu vou passar a usar essa definição. Assim, se um dia ela mudar, em todos os lugares que ela forem utilizadas, será alterado automaticamente. A partir do momento que eu tenho o ID definido, ele já trouxe a definição. Eu vou criar um outro domínio, agora de caractere. Vou ter o total da fatura, né? Também vou criar um outro domínio, numérico de 9 com 2 posições. Bom, uma fatura tem vários itens, então eu vou criar um outro nível que a gente chama no GeneXus para representar essa realidade, tá? Ele internamente, vocês estão vendo que eu não estou me preocupando aqui com tabelas, com nada disso, que tabela será criada, que índice será criado, nem fazer insert, nem fazer update, porque eu passo uma visão lógica para ele e ele gera para mim, numa terceira forma normal, essas tabelas, tá? Vou ter um produto ID, uma descrição. Eu não criei visão de produto e nem visão de cliente. Estou fazendo só a fatura conforme o usuário pediu e eu, como analista, fui péssima, né? Não identifiquei para ele que ele tinha essas necessidades. Bom, aqui, ó, vocês vão ver que eu posso reaproveitar um domínio. E eu tenho o quê? O valor da fatura, que é o preço vezes a quantidade, não é isso? Então, tem um conceito aqui, ó, deixa eu salvar primeiro. Aqui eu salvo. Aqui eu vou fazer uma fórmula que a gente chama, que é um cálculo, tá? Quantidade vezes o preço. Aqui é uma sintaxe simples que ele usa. A pessoa não traz mouse. Bom, a partir dessa visão que eu descrevo, ele vai gerar para mim um form web e um form win, tá? Utilizando um tema que foi definido, que é como eu vou ter o resultado na web. Eu só vou dizer que esse meu domínio ID é um auto number, tá? Para eu não ter que fazer manualmente. E vou aplicar um conceito de padrões, que é ele gerar telas de forma visual mais automático para mim. Ó, aqui eu vou gerar para o web. Vocês estão vendo que aqui também tinha uma opção embaixo, for Smart Device? Eu poderia também pedir uma saída para Smart Device. Com isso, eu já tenho a minha aplicação para executar, partindo do princípio que o usuário nos pediu somente fatura, ok? Ah, um mouse, né? Olha só, aqui ele avisa as tabelas que serão geradas, aquela parte que eu comentei, que o GeneXus gera as tabelas e mantém as tabelas para a gente. Então, aqui ele vai criar fatura detail com esses campos, e fatura com esses campos aqui. Então, create, nesse momento,
Eu escolhi o banco SQL aqui, tá, pessoal? Ele vai especificar os programas necessários, depois vai gerar esse fonte. Esse fonte será gerado em C#, porque foi a linguagem que eu escolhi. Eu podia pegar esse mesmo conhecimento e gerar para Java. Ou gerar para Smart Device, que nós vamos fazer até o final da apresentação. Então, agora, aqui era o tempo que o programador, o desenvolvedor, estaria programando. Esse tempo nós vamos estar dedicando a quê? A entender, a entrevistar o usuário, fazer as tarefas que o computador não pode fazer para a gente. Capturar a realidade do negócio realmente. Está atualizando o que precisa na web. Eu realmente só tenho o GeneXus instalado. Tá? Estou com o framework do C# aqui. Ó, ele criou uma saída para mim. Trabalhar com faturas. Trouxe essa tela, como eu não inseri nenhuma fatura ainda, eu vou dar aqui a opção de mais. Poderíamos ter colocado uma regra, né? Que a data da fatura tivesse o quê? O dia de hoje, por exemplo, para já vir de forma automática. Aqui eu deveria ter colocado o nome do cliente também. Só o código também está feio, né? Produto. Bom, o usuário já vai identificar. Nossa, o que eu coloquei aqui? Vamos voltar aqui e olhar? Olha só, pessoal. O que eu identifiquei agora, o nome do cliente está aqui embaixo. Não está no nível de cima. Vocês estão vendo que a execução aqui está nome e nome? Isso aqui é o meu primeiro teste. O que a gente tem que fazer se acontece isso no nosso dia a dia? Tem que voltar e fazer uma alteração na base de dados e alterar os programas, não seria isso? Com o GeneXus, vocês vão ver que até foi bom acontecer. Não foi premeditado, não. Olha, eu mudo a nível de onde eu quero ver realmente o meu campo. Cliente nome. Ctrl X. Isso eu deveria ter pego aonde? Quando ele fez a reorganização para mim, né? Ele disse quais campos pertenceriam à tabela fatura detail e quais campos pertencem à fatura. Como eu não peguei na hora da especificação, da listagem, eu peguei na execução. Bom, olha o que ele está fazendo, tirou esse atributo, tirou esse campo da tabela fatura detail e vai colocar em que tabela? Fatura. É isso que eu quero? É isso que o usuário precisa? É. Então, reorganize. Tá? Se eu tivesse vários registros cadastrados, nenhum seria perdido. Além dele alterar a base de dados, alterar os programas, tudo é mantido para a gente. Agora ele vai fazer o quê? Reescrever os programas. Fez a primeira parte da base de dados, agora gerou o programa para nós. Agora sim, ó. Mas o usuário vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, o sistema está até me atendendo, estou lançando o cliente, estou lançando a fatura, mas tem um problema. Cada vez que eu quero repetir o produto, numa outra fatura, eu tenho que escrever o nome novamente. Cada vez que eu preciso do mesmo cliente, eu tenho que repetir o cliente. Se eu entrar com uma nova fatura, eu tenho que colocar de novo o nome do cliente. Aqui eram clientes diferentes, mas produto, por exemplo. Que valor que é esse produto? Não sei. Então, o que o usuário precisa é o quê? De uma tabela de produto, ele precisa de um cadastro de produto, um cadastro de cliente e pedir outra coisa também para nós. Além de executar essa aplicação para a web,
ele quer um módulozinho, né? Acho que é uma boa palavra, um sisteminha que o usuário costuma dizer para a gente, para gerar para Smart Device. Como é que fica? Eu não tenho equipe de Smart Device. Falou em Smart Device, aí eu ainda tenho que pensar, bom, vou trabalhar com iPhone, vou trabalhar com Android, ou com Windows Phone também, né? Temos mais no mercado. A ideia é você se concentrar justamente em descrever a realidade, tá? Então, no GeneXus, para fazer isso, eu crio meus novos objetos, vamos criar primeiro os cadastros. Simone, você já tem 2 clientes cadastrados. Você vai perder esses clientes? De jeito nenhum. Ele vai popular essa tabela, tá? O mesmo com produto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, fique à vontade. Nome, preço, a definição é única. Vamos criar uma visãozinha para poder selecionar esses campos, então eu vou aplicar aqui o pattern para a web, e foi esses 2 que o usuário pediu, o cadastro de clientes e o cadastro de produto, ele quer poder visualizar também em Smart Devices. O GeneXus já tem um objeto pronto, que ele gera uma saída também, um template, para Smart Devices. Eu só preciso gerar, e a única coisa que eu preciso fazer é criar um objeto chamado Dashboard, que é o menu do Smart Device, tá? Então, isso que eu tenho que fazer a mais só. Vocês vão ver a dificuldade que é. Ó, menu, Smart Device. E aqui eu associo que objetos eu quero ver. Eu quero ver cliente, conforme a especificação do usuário, né? Importante atender. E quero ver produto. F5, ele vai fazer agora todo o processo de gerar as tabelas que são necessárias às novas e reorganizar as existentes. E também reescrever todos os programas, porque ele tem que tirar os campos da tabela que estava em fatura e fatura detail, e colocar agora para cliente e produto. Tá? Então, aqui ele me coloca toda a especificação desses campos. Reorganize. Aí nós só vamos ter um tempinho, porque aqui para executar a parte de Smart Device, eu vou usar um emulador do Android. Tá? Eu poderia também ver direto no iPhone, por exemplo, utilizando a KBN do GeneXus, sem ter que publicar na Apple para fazer os testes. Isso a gente ganha um tempo grande, né? Porque a publicação da Apple pede em torno de 7 dias, no mínimo, né? Até eles olharem, fazerem a avaliação. E do Google, geralmente, no máximo 2 horas está no ar, quando a gente publica algo. Tá? Então, agora ele está escrevendo os fontes, tanto para Android quanto para C#. Ele vai trazer a minha página web, como antes, mas com a diferença que ele está trazendo, subiu também o emulador do Android. Enquanto sobe o emulador, eu vou entrar aqui no cadastro de cliente, para vocês verem que os dados que estavam em fatura foi para cliente realmente. Posso estar inserindo como antes, ó. Poderia alterar algo, tá? Uma coisa bem interessante que ele faz, ele cria visões também aqui, que eu posso ver os dados da minha própria tabela que eu incluí, como eu posso ver de tudo que existe um relacionamento. Nesse exemplo, eu tenho faturas para esse cliente. Por que não?
Vê se só subiu aqui. Subindo. Vocês vão ver que o menu aqui do Smart Device vai ser 2, que ele vai trazer. A internet está um pouco lenta aqui. Está devolvendo. Trabalhar com produtos. Ó, trouxe os 2 produtos que eu cadastrei antes. Aqui já recebeu a plaquinha ali, ó. Trouxe a minha APK, que o Android trabalha com APK, tá? Só mais 2 minutos, tá? Trabalhar com clientes. Eu teria essa mesma saída se eu tivesse com um gerador, um celular Android, tá? Com dispositivos. Posso alterar os dados do produto, posso inserir novos, ou poderia só dar uma consulta. E vocês viram o desenvolvimento que eu fiz para Smart Device? Nenhum. Criei um objeto para criar o dashboard. A ideia era fazer uma introdução. Muito obrigada, tá?